Então, quem não abriu ainda pode abrir. Primeira carta de Paulo a Timóteo, um texto que nós lemos no capítulo 1. Timóteo, capítulo 1. Desculpa, capítulo 2. Nós já expomos todo o capítulo 1. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo. Timóteo está indo pastorear uma igreja muito problemática, cheia de deficiências, cheia de problemas. Uma igreja que nós poderíamos definir como uma igreja mundana. O mundo entrou na igreja. As práticas mundanas tomaram conta da vida daquela igreja, desde a liderança até dos membros mais novos ali. Todos foram encharcados por algum aspecto de mundanismo. Isso corrompeu o entendimento das Sagradas Escrituras. E é óbvio que isso aconteça quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, da mente de Deus, impressa em papéis e dado a nós, nós não sabemos como viver. Nós não sabemos como nos portar na casa de Deus. É natural que isso aconteça, apesar de ser completamente contrário à vontade de Deus. Então essa igreja ela foi completamente corrompida. E existe um aspecto que exalta aqui essa corrupção. Um aspecto dessa corrupção que exalta um instrumento dado por Deus, que são justamente os pastores, os diáconos, os líderes da igreja, que as Sagradas Escrituras chamam de oficiais, são os oficiais da igreja. E esses oficiais, e esse é o tema da nossa série, eles são instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Timóteo, então, é chamado para colocar ordem nessa igreja. A ordem não é segundo as nossas percepções, é segundo as percepções de Deus. Quando uma igreja está em ordem, é uma igreja que busca viver e fazer a vontade de Deus. Talvez é justamente por causa disso que nós temos tanto maus testemunhos do que é a igreja. E, por consequência, nós temos tanto maus testemunhos do que é ser evangélico, do que é ser crente. Porque nós temos, infelizmente, muitas igrejas que vivem de forma completamente mundana, que têm os seus cultos como um ponto religioso da semana. Simplesmente nós vamos à igreja e ali nós tranquilizamos as nossas consciências que nós estamos limpos para mais uma semana. E essa semana toda eu posso mentir, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso enganar, eu posso defraudar, eu posso agir com corrupção, eu posso fazer o que quiser. Basta que eu vá mais uma vez à igreja e então mais uma vez saia de consciência tranquila. Então, essa igreja, como acontecem muitas corrupções, aqui Timóteo foi direcionado para pastorear, essa igreja estava servindo aos prazeres e aos deleites do próprio homem. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus edificou a sua igreja. O Senhor Jesus edificou a sua igreja para ser um estandarte da glória dele, para a exaltação do Pai. Isso é ser igreja. É entender que a sua finalidade última, como nós vimos hoje de manhã, é a adoração. Nós não adoramos a nós mesmos. Nós não somos o centro do universo, é Ele. Nós nos dobramos diante dele. E é um aspecto muito fundamental dessa corrupção que o capítulo 2 ele inicia tratando. É a exaltação do ego usando um atributo corrupto, carnal, infernal, que acaba crescendo em larga escala na seara do Senhor. No primeiro capítulo, Paulo ele forneceu o fundamento para o comissionamento de Timóteo. Então, o que é que acontece? Aquela igreja está em frangalhos, em pedaços. Aquela igreja não iria resolver os seus próprios problemas por si mesmo. Então, o Senhor ele envia um instrumento da graça. O que é que ele faz? Ele envia Timóteo. E enviando Timóteo, Paulo tem a certeza, tem a convicção de que enviando Timóteo, aquela igreja voltará para os trilhos, voltará para o centro da vontade de Deus. Se você observar o versículo 3, ele sintetiza o chamado de Timóteo. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 3, assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Qual era a ideia?
É o que nós vemos hoje. Esses falsos mestres, que eram falsos oficiais, estavam ensinando as suas próprias vontades como se fosse o Evangelho. Assim Deus disse, assim diz o Senhor, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Só que essa não é a doutrina verdadeira, não é o Evangelho verdadeiro, é apenas uma consequência do seu próprio entendimento. Então Paulo ele destacou a ênfase do ministério de Timóteo e com isso o centro do dever dos oficiais da igreja. Deus colocou líderes na igreja não para fazer a sua própria vontade, muito menos a vontade da própria igreja, mas para fazer a vontade de Deus e garantir que a vontade de Deus será observada, será estabelecida no meio da igreja. E fazendo isso, Paulo acabou contrastando aí com a deficiência daqueles que estavam ali como líderes e não estavam fazendo o que deveria fazer, que era o quê? Proteger e preservar a igreja do Senhor. Eles estavam destruindo a igreja, eles estavam destruindo a casa de Deus. Então, Timóteo ele deveria restabelecer e manter o ideal de Deus para a igreja. O versículo 5 ele mostra um pouquinho disso. No capítulo 1 diz assim, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, é um coração que não acusa. É um coração cujas decisões não acusam, dizendo, olha, isso aí está errado. Olha, isso daí não agrada a Deus. É uma mente e um coração sem acusação. Ora, o intuito da presente admoestação visa um amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, observem, aquela igreja ela possuía oficiais. Todas as igrejas que nós vemos ao nosso redor, elas possuem oficiais, mas nem por isso elas estão no centro da vontade de Deus. Quando há a corrupção de seus oficiais, invariavelmente há a corrupção da igreja. A igreja é a cara e o nível dos seus líderes, dos seus pastores. É óbvio. A corrupção daquela igreja iniciou pela corrupção dos seus líderes. Os seus líderes, ao invés de instruir a vontade de Deus e mostrar as prioridades da vida do ser humano, acabou ensinando as suas próprias vontades e corrompendo essas prioridades. E aí eles foram cada vez mais para o centro da sua existência. Cada vez mais para o centro da sua existência. O resultado disso é achar que nós somos o centro da criação. De tudo gira ao nosso redor. Mas se essa igreja tinha oficiais, então, era munida com líderes e mestres, por que a corrupção estava ali? Justamente por causa disso que eu mencionei agora. Porque os falsos mestres, eles são comprometidos consigo mesmo. Eles não são comprometidos com a igreja do Senhor. Eles não são comprometidos com a vontade de Deus. Eles são comprometidos com a idolatria das suas próprias ideias, da soberania dos seus próprios pensamentos. Um oficial da igreja marcado e direcionado por Deus compreende profundamente que ser fiel ao Senhor significa proteger, nutrir e preservar a igreja de Cristo. E isso muitas vezes irá lapidar a si mesmo e o seu próprio lar. Isso muitas vezes trará dores a si mesmo e ao seu próprio lar, mas ele não pode fugir disso. Ele entende que muitas vezes, para que outros colham bênçãos, o seu lar tem que colher angústia, dores, lágrimas. Ele tem que anular a si mesmo constantemente para que as ovelhas permaneçam em paz e segura. Essa é a luta do pastor contra lobos, do pastor contra ursos, do pastor contra leões. Ele se fere, ele derrama o seu próprio sangue, mas as ovelhas têm que permanecer-se intactas, preservadas. Por quê? Porque um oficial da igreja entende que o rebanho não é dele. O rebanho é do Senhor. As ovelhas não são dele. As ovelhas são do Senhor. Então isso significa dizer que os oficiais precisam atuar e corrigir problemas que muitas vezes não são sequer notadas pela própria igreja. Mas eles precisam discernir isso. Por isso,
A relação entre pastores e ovelhas, ou entre ovelhas e pastores, é uma relação de confiança e fé. O pastor não precisa lhe convencer que você precisa confiar nele. Essa é uma disposição de fé. Quando você escolhe uma igreja para se congregar, você escolhe um pastor, você escolhe líderes. E você está ciente de que aquele ou aqueles, eles são instrumentos de Deus para a preservação e munição de fé na sua vida e na sua família. Isso precisa estar muito claro. O pastor ele não é um coach, um pastor não é um palestrante de autoajuda, um pastor não é um professor. Um pastor, apesar dele ter habilidade de influência, de oratória, de eloquência, ele não tem a obrigação de lhe convencer a você salvar a sua própria vida. Ele não tem essa obrigação. Ele ensina a palavra de Deus. Alguns fecham seus corações, as suas mentes, outros abrem. Mas isso é obra do Senhor. Quem convence é o Espírito Santo, quem convence é o Senhor. Ele só tem que ser fiel. É isso o dever dele. O dever dele é ser fiel ao trabalho que foi dado a ele. Por isso, essa relação é uma relação de fé, uma relação de confiança. É o entendimento de que se aquela pessoa, se aquele homem que foi colocado ali para pastorear o rebanho, para proteger a igreja, se eu entendo que ele é realmente colocado por Deus, submeter-me a ele é a mesma coisa submeter ao Senhor. Eu entendo isso. Se eu não conseguir fazer esse raciocínio, se eu não conseguir chegar a essa conclusão, eu não posso ficar nessa igreja. Eu não posso, porque em algum momento essa disposição haverá de acontecer. Em algum momento essa disposição tem que acontecer. Porque nós vimos isso hoje pela manhã. Porque confiar é dar acesso ao coração. Eu tenho que dar acesso ao meu coração, senão ele não vai ser tratado. Eu tenho que dar acesso à minha mente, senão ela não vai ser conduzida, edificada. Ela não será. O capítulo 2, então, dessa carta, ela inicia uma nova sessão. Por quê? Porque Paulo começa a mostrar... Paulo aqui ele está fazendo um raio-x da igreja para Timóteo. É como se ele estivesse colocando a igreja em cima de uma mesa, toda exposta, ou um raio-x dessa igreja, e apontando, olha, aqui tem um problema, aqui tem outro problema, aqui tem uma deficiência, aqui tem uma doença. Olha, aqui é um câncer. É assim que o capítulo 2 inicia, mostrando o câncer. Paulo está fazendo isso. Timóteo está observando, então, através dessa carta de direcionamento de Paulo, o que ele precisa. O que Paulo faz no capítulo 2? Ele começa a detalhar aquilo que ele falou a partir do versículo 3, no versículo 18 do capítulo 1, que é o dever de Timóteo. Como ele exercerá esse dever? Tratando desses problemas. E ele começa a expor problemas que são corrupções da vontade de Deus e precisam ser tratados. Então, nessa sessão, iniciada no capítulo 2, ela é concluída no capítulo 4, no versículo 5. Paulo mostra que, olha como é interessante, essa igreja ela só se tornou corrupta por causa de quê? Do ensino deficiente. Olha a conquista da mente. Entenda, as suas mãos seguem o comando da sua mente. Os seus pés seguem o comando da sua mente. Os seus desejos, os seus anseios, por mais que você não perceba, eles nascem das prioridades que você construiu no seu coração. Você pode não conseguir sistematizar, não conseguir organizar em níveis. Olha, a minha primeira prioridade na vida é essa, eu vou viver por causa disso. A minha segunda é essa, a minha terceira é essa. Mas você tem prioridades. Você pode talvez não conseguir discernir isso, mas você tem prioridades no seu coração. E as suas decisões, muitas vezes inconscientemente, tomarão direcionamentos por decorrência dessas prioridades. Então tudo diz respeito à mudança de mente, tudo. O ponto de Paulo aqui é que esse ensino corrupto gerou crentes corruptos que gerou igreja corrupta. O ensino é o fundamento de toda a base de sustentação da igreja. Se o púlpito é corrupto, a igreja é corrupta, os membros são corruptos e as famílias são corruptas. Entenda, corrupto aqui não diz respeito à roubalheira política, não. É a corrupção do ideal de Deus. Foi Deus que ele criou. E como todo criador, ele cria você para uma finalidade, para um propósito. Alguém que criou a cadeira para sentar-se nela. Então,
todo criador cria olhando para a finalidade daquilo, para o objetivo final daquilo. Então, ser corrupto é corromper o ideal de Deus para a minha criação, para a minha existência. E aqui, no âmbito da igreja, para a igreja do Senhor. Então, foi o ensino que ocasionou isso, corrompeu a essência da vida da igreja, que, consequentemente, corrompeu o culto. Então, o culto passou a ser simplesmente um artifício hipócrita e religioso, mas que causava repulsa a Deus, como qualquer igreja cuja Cristo não é o centro. Igrejas que buscam atrair homens, atrair pessoas, que buscam fazer a vontade das pessoas, o bem-estar das pessoas, realizar os desejos das pessoas, trazer conforto para as pessoas, porque eles vão para mais uma semana de luta, então você tem que sair daqui confortável, transformado, impactado, revigorado. E Cristo nada. Cristo nada. Ou seja, os capítulos 2, do capítulo 2 até o capítulo 4, versículo 5, Paulo ele detalha quais corrupções da vida da igreja precisam ser resolvidas. Do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 7 é a primeira. Qual é a primeira corrupção? O exclusivismo, o favoritismo no meio da igreja. Qual é o ponto de Paulo? É mostrar que o exclusivismo, e esse é o tema da nossa mensagem, o exclusivismo ele destrói a obra salvífica de Cristo. Quando Cristo salvou pessoas, ou morreu por pessoas, Cristo não criou categoria de pessoas. Pessoas que são mais merecedores da sua salvação, pessoas que são menos merecedoras da sua salvação. Em Cristo só existe um. Essa percepção foi completamente corrompida na igreja em Éfeso. E Paulo observa para Timóteo que esse é o problema basilar a ser resolvido. Então, embora a oração aqui ela pareça ter alguma evidência, né, está em alguma evidência, porque Paulo inicia falando da oração a partir do versículo 1 e toca mais algumas vezes, essa não é a preocupação principal de Paulo. A oração aqui é o contexto que Paulo usa para falar de um entendimento seletivo da salvação naquela igreja, que estava sendo revelado pela seleção ou pelo favorecimento de pessoas que tomavam lugar nas suas orações. As pessoas estavam excluindo outros no culto em suas orações. O ponto de Paulo é que a igreja havia adotado um hábito exclusivista no oferecimento da salvação. O fato de não orar por todos evidencia apenas uma evidência sintomática de uma enfermidade aqui. Ou seja, o culto ao Senhor estava exibindo e promovendo justamente a enfermidade que a obra do Senhor Jesus Cristo havia abolido, que é essa ideia exclusivista no relacionamento com Deus. E isso se torna ainda mais gritante quando nós observamos que essas instruções pontuais de Paulo a respeito desse problema já haviam sido dadas para aquela igreja alguns anos atrás. Por exemplo, quando Paulo, abre em Efésios capítulo 2, quando Paulo ele envia a sua carta aos Efésios, ele está ali mais ou menos no ano 61 ao ano 62, depois de Cristo, na sua prisão em Roma. Atos capítulo 28 relata isso, e ele envia a carta, e nessa carta nós observamos, de forma muito substancial, um dos maiores tratados sobre o que é igreja no Novo Testamento. Se nós queremos entender o que é a igreja em seus vários aspectos, nós lemos essa carta de Paulo aos Efésios. E nessa carta, que foi enviado no ano 61 ou 62 depois de Cristo, nessa carta, Paulo é enfático em mostrar que não existe qualquer exclusivismo no relacionamento entre Deus e o homem. Não existe qualquer um. Olha o capítulo 2, a partir do versículo 13. Ó. Mas agora, estando em Cristo Jesus, vós, ele está falando para gentios são todos aqueles que não são judeus, né? Lembra lá que no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para se relacionar, e esse povo era o povo judeu. Mas agora, e ele envia agora uma carta para uma igreja fundada, uma igreja gentílica, ou seja, uma igreja que não era judia. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longes, por quê? Porque Deus fez pacto e promessa para os judeus.
Não tinha um pacto, uma promessa para vocês. Vocês fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Olha como é interessante. A nossa paz não é um sentimento, a nossa paz é uma pessoa. Por quê? Porque sentimentos são voláteis. Uma pessoa não. A nossa paz é Cristo. É por isso que tempestades vêm. E nós continuamos em paz com o Senhor. A nossa paz é uma pessoa, porque Ele é a nossa paz, o qual Ele, de ambos, judeus e outros, fez um. E tendo derribado, então, essa parede que evidenciava algum tipo de exclusivismo, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo, olha a nossa unidade, um novo homem. E é interessante porque aqui o Senhor Deus, ele inicia novamente a obra criacional que parou no Éden. O novo homem fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos com os santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha como é interessante. Então, aquela igreja ela já havia recebido orientação de que não existe na igreja nenhuma espécie de favoritismo, de exclusivismo, de sectarismo, de acepção de pessoas. Porque o Senhor Jesus ele veio justamente para que de vários povos, nele, todos os aspectos de distinção fossem abolidos no que diz respeito ao relacionamento com Deus todo. Quando Deus olha para você, entenda isso, ele não vê você. Porque se você é cristão, se você é convertido e Deus olha para você, ele não vê você, porque ele só não lhe fulmina, ele só não derrama sobre você juízo, porque ele vê o seu Filho, Jesus Cristo, que deu a vida para nos lavar dos nossos pecados. Nós podemos ter todos os títulos, todas as notoriedades, todas as propriedades, todos os níveis sociais e acadêmicos do mundo. Nada disso nos coloca com dignidade suficiente diante dos portais da eternidade ao ponto de nós arrogantemente dizer, abra, sou eu. Nada. Então ele não nos vê a nós mesmos. Ele vê Cristo. E é justamente quando ele olha para nós e não vê Cristo, é que nós então temos que correr para a salvação em Cristo Jesus. Então, como pregador aos gentios, esse é o tema enfático de Paulo. Não são mais só os judeus. A salvação agora alcança a todos. Antes ele propagava justamente esse exclusivismo. É tanto que quando apareceu uma seita nova, um grupo novo, chamando-se a si mesmo de cristãos, considerando a si mesmo cristãos, porque seguiam o caminho do Senhor Jesus Cristo, ele foi um dos primeiros a correr para matar, para abolir, para aniquilar. Porque eles entendiam que a salvação era dos judeus. Mas agora não. Aquele que era exclusivista, e isso é tão enfático nos ensinos de Paulo, agora ele entende que só existe um ser humano. Só existe um ser humano. Grupos, tipos e nações, só um ser humano. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Estou falando dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Só existe um. Agora ele prega a universalidade da salvação, não o universalismo, a universalidade da salvação, onde a salvação é oferecida a todos em Cristo Jesus. Então, desde a carta que Paulo envia aos Efésios, que foi essa que nós acabamos de ler, pouco tempo se passou. Então, aquilo que preocupava a mente de Paulo na prisão havia se tornado ainda mais agressivo. Se Paulo enviou a carta no ano 61 ou 62, ele envia Timóteo no ano 62 ao ano 64, mais ou menos, e junto com Timóteo ele envia essa carta que nós estamos lendo. Ambos são enviados. Qual é o ponto aqui?
essa não é uma necessidade nova para Timóteo. Timóteo sabia que ia ter que lidar com esse tipo de situação naquela igreja. Ele tanto tem conhecimento do contexto dessa enfermidade, quanto ele tem conhecimento da doutrina bíblica que é necessária para erradicar essa enfermidade, o exclusivismo. Como nós sabemos isso? Porque Timóteo estava com Paulo na prisão. Na carta aos Efésios nós não vemos isso, mas nas outras 3 cartas, Filipenses, Colossenses e Filemão, nós observamos a menção de Timóteo ali. E todas essas 4 cartas são conhecidas como cartas da prisão, que foram redigidas na prisão para serem enviadas para as igrejas ali. Então Timóteo estava lá. Timóteo tinha noção do problema ali. Então, primeiro Paulo, o que é que faz? Qual é a dinâmica de Paulo? E aí nós vamos ver 2 pontos. A dinâmica de Paulo é primeiro expor o erro a ser corrigido. E depois expor as razões do porquê nós precisamos corrigir esses erros. Ou do porquê Timóteo precisava corrigir esse erro ali. 2 pontos são os seguintes. Versículo 1 e versículo 2. A igreja é proclamadora da salvação sem distinção. A igreja não faz distinções que Deus não faz. A única distinção que a igreja faz é pecador arrependido e pecador obstinado. Essa é a distinção que a igreja faz. A igreja não faz nenhuma outra distinção. Entre os seus, não há distinção. Versículo 1, versículo 2, a igreja é proclamadora da salvação sem distinção. Versículos 3 até o versículo 7, que são as razões porque o exclusivismo deve ser abolido. Deus projetou a igreja para a proclamação da verdade. Então, primeiro ponto. A igreja é proclamadora da salvação sem distinção. Então, observe a ênfase de Paulo. A ênfase é muito importante, porque mostra a gravidade da doença, mostra a gravidade da enfermidade. Observa, existem inúmeros problemas naquela igreja, inúmeros problemas. Líderes corruptos, líderes arrogantes, mulheres se comportando inadequadamente, prejuízo financeiro que estava sendo causado à igreja, politicagem, corrupção com o pouco recurso que a igreja tinha, muitos problemas, muitas enfermidades naquela igreja. Mas existe um basilar. Que tem tanta prioridade ao ponto de, se não resolvê-lo primeiro, não é possível resolver os outros problemas. Não é possível resolver as outras corrupções. Esse problema é o mais urgente. Por quê? Porque sem a unidade mínima e harmonia, nenhum outro problema pode ser resolvido. Todos os outros problemas só serão bem-sucedidos se resolver esse problema basilar, que é justamente o exclusivismo aqui. A ideia de que, de alguma medida, por motivos nossos, nós temos mais acesso a Deus do que outras pessoas, ou alguns têm mais acesso a Deus. E é interessante porque ele cita como exemplo hierarquias sociais, hierarquias de poder, como se existisse um entendimento que as insígnias sociais pudessem dar acesso com maior intimidade a Deus. Ele diz, olha o versículo 1 no capítulo 2, antes de tudo, a ideia é acima de qualquer coisa, em primeiro lugar, pois, ele tá concluindo o raciocínio dele, né? Mostrando as consequências daquilo que ele falou no capítulo 1. Então, ele deu todos os direcionamentos de Timóteo no capítulo 1, mostrando qual é o comissionamento de Timóteo. Então, ele está dizendo assim, portanto, acima de tudo, diante disso tudo que eu disse, diante disso tudo que eu falei, então, entenda, acima de tudo, eu exorto a você. E aí ele vai começar a dar alguns direcionamentos aqui dessa exortação. A exortação de Paulo aqui, o termo que ele usa, faz referência a uma linguagem militar. Nós acabamos de ver que um oficial da igreja, os pastores e diáconos da igreja, eles têm que entender que a missão que eles cumprem é uma missão de combate. Eles vão entrar em guerra, interior e exteriormente. Essa é a missão, é de guerra, é de combate. Então, Paulo usa a linguagem militar, essa linguagem é muito comum, porque são termos autoritativos de Paulo. Paulo está dizendo que a ele foi dada uma missão, Paulo está dando uma determinação. Essa determinação é para que ele use, aí ele vai direcionar alguns pontos aí. Mas qual é o ponto de Paulo aqui? O ponto de Paulo é que Timóteo deve iniciar sua batalha na correção das consequências do falso ensino, começando com a instrução da concepção errada a respeito de salvação e da vida da igreja. Não há distinção. Isso é muito importante,
Por quê? Porque a verdadeira igreja do Senhor é completamente míope para categorias mundanas de distinção. Na igreja, irmãos, entendam, na igreja não existe juízes, desembargadores, médicos, doutores, não existe zeladores, lixeiros, empregados. Na igreja existe pecadores perdoados que amam Cristo Jesus. Isso é muito importante entender. É fundamental compreender isso. Nós ou vemos uns nos outros a Cristo Jesus, ou nós somos aqueles que não deveriam fazer parte da igreja. Não há distinção na igreja. Qualquer distinção. É muito importante porque essa é a unidade que a igreja exibe. É vital que os oficiais da igreja entendam isso profundamente. Os oficiais da igreja precisam entender isso, por quê? Porque é justamente o púlpito que fomentará ou favoritismo ou unidade. Porque quando isso não acontece de ovelhas para pastores. Porque quando os pastores entendem a disposição ou a obrigação de minar isso, de matar isso, a miopia que a igreja tem, quando os pastores têm essa convicção, comportamentos assim são completamente aniquilados. Nós não olhamos com os olhos mundanos. Nós não olhamos para os irmãos, para aqueles que se achegam à igreja do Senhor, com algum tipo de categoria social, acadêmica. Nós não olhamos isso. Esse não é o ponto da vida cristã. Quando nós olhamos uns para os outros na supervisão que o Senhor nos obriga a fazer, nós olhamos simplesmente para observar se há arrependimento, conversão, novo nascimento. Porque não é qualquer um que pode se achegar ao rebanho do Senhor, não. Somente os convertidos. O aprisco é do Senhor. Lobos não entram no aprisco do Senhor. Bodes não entram no aprisco do Senhor. Essa é a distinção que a igreja faz. Não existe nenhum outro aspecto de divisão. Sabe por quê? Porque não existe nada mais honroso do que ser súdito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada. As categorias sociais não se achegam aos céus. Não existe catedrais nos céus. Não existe monumentos dos céus dedicado aos níveis de exaltação sociais que nós temos aqui. Não tem. No céu não tem. No céu só vão aqueles em que Cristo Jesus é visto neles. Somente esses. Observa como esse é o primeiro ponto a tratar, o primeiro problema a tratar na igreja. A primeira corrupção a ser corrigida na igreja. Porque isso é fundamental. O Senhor nos fez um. O que mostra a nossa unidade e harmonia é a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma esperança. Nós somos unidos nisso. A diversidade que nós encontramos são os dons e os talentos que Deus concedeu à igreja para a edificação no corpo, para a glória dele. Para a glória e exaltação dele. É essa diversidade em unidade que mostra a beleza e a riqueza na igreja. Onde nós, se não fosse a igreja, nós não teríamos sequer relacionamento, nós não teríamos sequer amizade, porque as nossas disposições são procurar pessoas que são parecidas conosco. Se nós temos muito dinheiro, nós queremos pessoas que têm muito dinheiro. Se nós somos pobres, nós causamos repulsa às pessoas que têm muito dinheiro. Essa é a nossa disposição natural. A beleza da igreja é que mostra que todas essas diferenciações enriquecem a unidade. E essa diversidade é para a edificação do próprio corpo, para o testemunho do Senhor. Essa é a beleza da igreja, em que nós olhamos para nós e percebemos que o que nos une é Cristo. É Cristo que nos une. Porque nós não estaríamos unidos se não fosse o Senhor Jesus Cristo, se não fosse a igreja. É Cristo que nos une. Então, a falsa doutrina tinha causado um tipo de entendimento exclusivista quanto à salvação oferecida por Deus. Talvez considerando algumas disposições em relação à lei, aqueles que observavam a lei,
eram mais favorecidos diante de Deus, talvez por alguns outros direcionamentos dos ensinos atribuídos a doutrinas judaizantes que os colocava de alguns aspectos mais exclusivos diante de Deus, como se fazendo algo, observando algumas práticas, o alvo da mira, da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus era apontado para eles de uma forma mais evidente e excluísse qualquer um que não fizesse parte do povo dele, do grupo deles. E é justamente isso que caracteriza seitas. As seitas heréticas são caracterizadas por considerarem a si mesmo, por algum motivo, se julgarem detentoras de níveis especiais ou exclusivistas do agrado divino. Olha, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Essa igreja, apenas essa igreja é a verdadeira igreja de Deus. Aqueles que se vestem assim, aqueles que falam assim, aqueles que se portam assim. Isso é heresia, irmãos. Essa não é a doutrina bíblica. Nós éramos os miseráveis. Nós éramos os indigentes. Nós éramos os peregrinos. A nós estava reservada a desgraça eterna. E o Senhor Jesus nos buscou, apesar de nós mesmos. Nós ansiávamos as prostituições, o mundanismo, as corrupções, o dinheiro fácil, as amizades corruptas e morais. Nós ansiávamos pelas ascensões das mais diversas possíveis. E o Senhor simplesmente fez isso desmoronar e nos disse: a minha graça te basta, eu te basto. A minha esperança te basta. Cristo me basta. Quando nós percebemos isso, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele nos lavou da nossa própria corrupção, corrupção essa que nós alimentávamos. Então, por outro lado, o exclusivismo ele se revela também em muitas manifestações de favoritismo. Algumas vezes a riqueza e a posição social são exaltadas, muitas outras vezes a pobreza e a simplicidade são elevadas a um nível de purificação e piedade que exige o amor e cuidado de Deus. Como se a pobreza fosse um distintivo de piedade, como se pobreza fosse humildade. Existem pobres mais arrogantes do que ricos, muito mais. Da mesma forma que não deve haver exclusivismo para aqueles que têm uma posição social mais elevada, não deve haver exclusivismo ou favoritismo para aqueles que não têm, para os pobres, para aqueles que são desprovidos de recursos financeiros. Também não deve. Tudo é favoritismo, tudo é exclusivismo. Entendam. Nós precisamos entender muito bem isso. Só existe um em Cristo Jesus. E o ponto de Paulo é que esse tipo de conduta não cabe na casa de Deus. Porque se eu me julgo em alguma medida de um caráter especial, então eu estou dizendo assim: Senhor, não olha para aquele que tem Cristo, não, olha para mim. Olha para mim. Eu faço boas obras. Olha para mim. Eu leio mais. Olha para mim. Eu sou mais asséptico. Olha para mim. Eu te amo mais. Olha para mim. Eu vou mais à igreja. Olha para mim. Isso é uma desgraça. Porque se ele olhar para você, a parte de Cristo, você está arrebentado. Ele tem que ver o filho dele. Caso contrário, não faria sentido o filho dele vir, morrer numa cruz, colhendo a ira de Deus, sendo ele perfeito, santo, puro e bom. Não faria sentido. Ou nós temos a Cristo ou nós não temos nada. Esse é o grande ponto. Ou nós temos a Cristo ou nós não temos nada. Esse exclusivismo não é a conduta correta na casa de Deus. Esse é um comportamento tão corrupto na vida da igreja que simplesmente age como um câncer. E era isso que estava acontecendo na igreja em que Timóteo é enviado a pastorear. Um câncer foi colocado ali. E entenda, às vezes começa com uma célulazinha, que atinge outro, que atinge outro, que atinge outro. Eu não sei se você tem esse tipo de discernimento, mas você deveria ter. Você consegue discernir cânceres na sua vida?
Você tem algum relacionamento que é cancerígeno? Cuidado, câncer mata. Você consegue discernir células cancerígenas na sua vida? Amizades, relacionamentos. Você consegue discernir? Porque se você não discernir e não tratar, você vai morrer. Você vai morrer. Um oficial tem a obrigação de ter esse tipo de visão na vida da igreja. É olhar para determinados tons de fala, olhar para determinados comportamentos e perceber, opa, não pode não. Não pode não. Não pode. Uma dose de radiação aí. Não pode não. Às vezes com a radiação, no outro dia a pessoa fica enjoada. Né? Fica enjoada, fica indisposta. Mas precisa. Mas precisa da radiação. Esse é o ponto. Por quê? Porque essa corrupção, que é observada aqui como câncer, mata cada célula do corpo, até a metástase, até a morte. Por isso que precisa ser corrigido. Qual a orientação de Paulo para corrigir? Aí por isso que Paulo fala da oração. Por quê? Porque a oração ela inclina o coração. Se você tem raiva de alguém, eu ouvi isso do pastor Antônio Neto, é só você orar por ele. Ora por essa pessoa. Ora. Se você tem inveja de alguém, ora para a prosperidade dessa pessoa. Ora. Senhor, dá muito mais. Dá não, dá não, dá não. Dá, Senhor. Dá não, dá não, dá não. Dá, Senhor. Essa luta contra a carne. Sua boca fala, o seu coração agride. Seu coração diz, não, não, não. E você briga consigo mesmo. Dá, Senhor. Dá, Senhor. E o seu coração está lá, não, não. É a luta. Para forjar a piedade, para matar a carne, para moer o ego. É a luta. São as prioridades do seu coração. Era justamente naquilo que estava sendo negligenciado, a oração, para inclinar o coração da igreja. Paulo diz, que se use, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens. Todos os homens aqui são todos os tipos, grupos, classes, né? Não são todas as pessoas da face da terra. É tanto que ele vai dar justamente o exemplo dos vários tipos de homens, ou vários grupos, ou várias classes de homens aqui. Esse todos se referindo à humanidade, ao ser humano aqui, esse é um termo genérico, né? Anthropos, é um termo genérico que se refere aos homens, ao ser humano. Todo ser humano. Ore por todas as pessoas, seria assim. Todos os seres humanos, orem por todos. E Paulo aqui, apesar dele dar uma lista de tipos de oração, o ponto de Paulo não é observar que, olha, agora eu vou fazer súplicas. Olha, pronto, agora eu já fiz súplicas, agora eu vou fazer oração. E agora eu vou interceder, agora eu vou ação de graça. Esse não é o ponto de Paulo. O ponto de Paulo é que, embora esses tipos de orações existam aspectos diferentes, o objetivo de Paulo é impactar e enfatizar a necessidade de orar. Nós temos que orar, a ideia seria, todos os tipos de orações devem ser dadas para todas as pessoas. Essa seria a ideia. A ênfase de Paulo é que nós não deveríamos fazer acepção de pessoas ou ser exclusivistas ou favorecer algumas pessoas com aspectos de oração, né? Talvez algumas nós só faríamos orações imprecatórias, né? Que é derramando maldição. Derrama, Senhor, maldição. E outras na ação de graça, né? A ideia é que nós inclinamos o coração aqui. A igreja do Senhor é proclamadora da salvação sem distinção. E então ela proclama essa universalidade da salvação. Essa salvação que procede de Cristo e atinge todas as pessoas. O versículo 2, então, ele funciona como um parênteses. É como se Paulo fosse descrever dando um exemplo, dando um exemplo de quais os tipos de pessoas devem fazer parte das nossas orações. Né? A igreja deve orar pelos de fora e a igreja deve orar pelos de dentro, em favor dos reis, de todos os que se acham ou estão investidos de autoridade.
E aí a finalidade é interessante. Por quê? Porque a forma como nós nos inclinamos para as pessoas que não fazem parte da igreja mostra qual é o objetivo da igreja com relação à sociedade. Esse é o ponto aqui. Não é que Paulo está orientando a igreja para que a igreja faça um tipo de politicagem ali e receba favor de políticos, favor de autoridades. Esse não é o ponto. Esse é o ponto. O ponto é exibir para a sociedade que a igreja não é um grupo fechado em si mesmado em si mesmo. A igreja, ela anseia pela salvação dos perdidos. A igreja anseia para que aqueles que não fazem parte do seu seio ou da fé cristã também se relacionem com Deus. E essa é a finalidade orientada por Paulo. Por quê? É justamente isso. É porque na oração nós expomos algum aspecto de contrição. Na oração nós expomos algum aspecto de afeto, de desejo, de anseio, de volição. Nós expomos isso. Nós oramos. Nós podemos muitas vezes ser hipócritas no nosso falar, nos nossos relacionamentos, mas todos sabem que quando nós nos dobramos para orar, nós estamos numa posição diferente. E nós podemos até ser hipócritas na oração, mas causa um pouquinho de temor aí. Causa um pouquinho de temor. Porque nós sabemos que estamos falando com Deus. Nós sabemos disso. Então, essa disposição fará com que aqueles que estão fora da igreja percebam que nós os amamos. Nós os amamos. Nós queremos que eles desfrutem daquilo que nós desfrutamos. Existiam problemas no nosso casamento aterradores e Cristo resolveu. Fundamentalmente. Existiam problemas no relacionamento entre pais e filhos e de que a igreja foi a promotora dessa solução. Existiam problemas aterradores no nosso trabalho, na relação com empregados e empregadores, e foi a igreja a promotora dessa solução. E nós vemos muitos problemas na sociedade, e sinceramente, nós sabemos que sim, que se essas pessoas entregassem a vida a Jesus Cristo e fizessem parte de uma igreja saudável, nós sabemos com plena convicção que seus problemas seriam resolvidos, sim. Mas não é assim que nós pregamos as boas novas. Não é assim. Nós não pregamos soluções de problemas, apesar de saber que isso aconteceria. Nós pregamos a salvação em Cristo Jesus, mas nós sabemos que isso aconteceria. E a sociedade, ela tem que ver essa disposição. Não são aqueles crentes sisudos, fechados, sectários, que não conversa com ninguém, que não se chega perto de ninguém, que não se relaciona com ninguém. Nós não nos corrompemos, é fato. Nós não vamos para a imundícia, é fato, é óbvio. Mas nós amamos aqueles que não fazem parte do relacionamento com Deus. Por isso que ele diz, né? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ele está falando desse relacionamento fora da igreja. Então, isso é importante porque Paulo ele está apontando que os falsos mestres, com seus falsos ensinos, são apenas um resultado de concepções erradas sobre si mesmo. E eles fizeram com que a igreja, ao invés de construir pontes de acesso com outros, a igreja estava construindo muralhas, impedindo o acesso, impedindo o relacionamento. Se Paulo mostrou o problema, a solução é bem mais rápida, porque Timóteo já conhece, a própria igreja já conhece, apesar de ser corrompida. E aí Paulo vai dar 3 razões pelas quais as orações devem ser oferecidas a todas as pessoas para o alcance da salvação. Esse é o segundo ponto. Deus projetou a igreja para a proclamação da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é exclusivista no sentido de que categoriza algumas pessoas que são melhores do que as outras. É interessante porque, se nós observarmos o texto aí, a partir do versículo 3, nós veremos algumas características da natureza da igreja. Eu vou mencionar algumas para vocês que eu tirei do próprio texto aqui. A igreja não é segundo o homem. A igreja é segundo Deus. A igreja existe para fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. A igreja é o local de encontro e conhecimento do Salvador. A igreja é o local onde distinções se unificam em Cristo.
A igreja é a fonte de conhecimento e nutrição da verdade salvífica. A igreja é o local de proclamação de perdão, não de acepção, não de favoritismo, não de distinção. Proclamação de unidade e perdão, harmonia. Então Paulo dá 3 razões, e aí eu vou ser bem breve aqui, do versículo 3 ao versículo 4. Primeira razão, porque é a vontade de Deus que a salvação não tenha distinção. Versículo 5 ao versículo 6. Porque a obra do mediador Jesus Cristo concede perdão sem distinção. E o versículo 7. Porque o próprio ministério de Paulo foi divinamente designado para a salvação de todos os povos. Paulo coloca a si mesmo como testemunho. Ele me chamou para pregar para todos, sem qualquer distinção. Então, olha o versículo 3, o primeiro ponto aí, primeira razão, porque é a vontade de Deus que a salvação não tenha distinção. Isto o quê? O versículo 1. Isto é bom e aceitável a Deus. Pronto, isso nos bastaria. Por que não deve haver distinção? Porque isso é bom e aceitável a Deus. Por que nós deveríamos orar para que todos sejam salvos? Porque isso é bom e aceitável a Deus, nosso Salvador. Olha o que foi que ele fez. Ele não morreu somente por um grupo, o qual deseja que todos os tipos, grupos e classes de homens sejam salvos. Esse é o objetivo final. Mas tem um objetivo intermediário. Qual é o objetivo intermediário? E todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que leva à salvação. Então, olha como é interessante. Conhecer a verdade significa aceitar a mensagem do Evangelho e acomodar ao seu coração. É isso que nós chamamos de conversão, de transformação de mente, onde as nossas prioridades são modificadas, onde os nossos anseios são modificados, onde os nossos sonhos são modificados e onde nós modificamos a concepção de felicidade. O que é felicidade? O que é felicidade? O que é que você entende por felicidade? Nós vivemos para buscar isso, é ou não é? Nós vivemos para buscar felicidade. Quando você para pensar e definir para que assim você busque, o que é felicidade? Nós temos refletido aqui que felicidade é quando você satisfaz o propósito para o qual você foi criado. Você entende por que você foi criado. E quando você satisfaz esse propósito, então você é feliz. Os crentes em Cristo Jesus entendem qual é o seu propósito. Adorar a Deus. Glorificar a Deus. Na riqueza e na pobreza. Na escassez e na abundância. No frio ou no calor. Qualquer lugar, de qualquer forma. Quando isso acontece, há felicidade. Quer fazer a vontade de Deus? Quer estar no centro da vontade de Deus? Como a igreja faz isso? Existindo para a proclamação da salvação sem distinção. Ame os perdidos. Ame os que não têm Cristo. Ame aqueles que estão construindo corrupção, edificando desgraça, forjando destruição. E mostre que em Cristo há salvação. Ore. Germine a salvação no seu coração. Por outros. Segunda razão. Porque a obra do mediador Jesus Cristo concede perdão sem distinção. Infelizmente é muito comum, mas completamente anormal. Nós nutrimos um tipo de conforto que fecha a nossa vida para as portas do mundo, no sentido de não termos mais relacionamento com qualquer um que não faça parte da igreja do povo do Senhor. Isso acaba acontecendo com muitas igrejas. Acaba existindo um certo exclusivismo, né? Isso é consequência de uma compreensão muito empobrecida do entendimento do perdão de Cristo Jesus. Quando julgamos que somos detentores da exclusividade da graça do perdão, nós somos veículos de salvação. É óbvio que nós não vamos nos misturar em situações, em momentos que nos dará apenas deleite carnal, onde nós não poderemos
intencionalmente, mostrar a salvação em Cristo Jesus. É óbvio, não dá para fazer isso. Não dá. Nós somos intencionais em tudo que fazemos. A nossa mente foi inclinada para isso. Mas algumas igrejas acabam se fechando de tal forma que acham que tem a exclusividade da graça do perdão. Paulo lembra que a maravilhosa obra de Deus na obra de Cristo Jesus cria um povo que, embora profundamente diverso, é essencialmente um. E nós temos que mostrar essa salvação entre todos os povos, todas as classes, todos os grupos. Esse é um ponto. Não existe, se aquele fulano se convertesse, então a igreja seria mais edificada, a igreja teria mais condições. Se aquele fulano se convertesse, porque ele conhece tantas pessoas, tem tanta influência, o evangelho avançaria. Não existe essa mentalidade, não. Nós oramos e nós pleiteamos diante de Deus para a salvação do perdido, seja quem for. A obra dele, é ele que convence. Olha o versículo 5. Porque, pois, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E é muito importante. Eu não sei se você sabe, mas você não pode ser fiador de você mesmo. Você não pode. Outro precisa ser fiador por você. Nesse relacionamento com Deus, sempre houve mediação. Sempre. Sempre houve mediação. Na antiga aliança, essa mediação era feita através de sacrifícios. Animais eram mortos e oferecidos ao Senhor para que, através do derramamento de sangue, houvesse o perdão de pecados. Mas sempre houve mediação. Por quê? Porque entre nós e Deus tem uma lacuna gigantesca de poder, glória e autoridade. Nós não podemos nos achegar a Ele por nós mesmos. Nós somos pecadores, indignos, nós não podemos. Mas existe um mediador que pode. Apenas um que pode. E nós nos colocamos atrás dele para que nós não apareçamos, para que ele apareça, falando por nós diante do trono da glória de Deus e dizendo: esse é meu, esse eu justifiquei, esse foi perdoado, eu paguei pelo pecado desse. Todos. Não existe nenhum sequer, em que o Senhor Jesus diga assim: olha, isso aqui é mais especial, por quê? E coloque as categorias que nós comumente colocamos. Nós gostamos muito de idolatrar ascensões, conquistas, riqueza de outros. Nós gostamos demais. Fulano tem isso. Nem ciclano que tem aquilo. E nós estamos lascados, mas começamos a falar dos outros. Não existe isso diante de Deus. Não existe. Ou é Cristo ou é nada. É somente Ele que Deus vê. Ele é o único fiador capaz de custear a nossa dívida. O único. Nenhum outro é capaz. Ele é o único. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou ser humano. E aqui destaca essa singularidade. Cristo Jesus, aí mostra a natureza desse mediador, que é homem, que viveu o que você viveu, que sofreu o que você viveu, que compadece das suas enfermidades, das suas lutas. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser tentado. Você pode se dobrar diante dele, ele sabe porque ele passou por isso. Fome, nudez, escassez, chorou, ele sabe. Ele é homem, como eu e você. E versículo 6 ele fala a natureza dessa mediação, dessa obra mediadora, a qual a si mesmo se entregou em resgate. Resgate aqui é um termo que fala do preço pago por outro, para custear a dívida de outro. Imagine se você pudesse passar um dia sem pecar, se houvesse assim, olha, se você ficar um dia sem pecar, um dia, você pagará todos os perdões, todos os seus pecados. Nós não conseguiríamos. Quando você cobiça qualquer coisa de outro ou qualquer pessoa de outro, você pecou. Quando você sente uma pitadinha de inveja, de remorso, raiva do outro, você pecou. Não dá. Não dá. Pois ele pagou o preço por aqueles que se dobram diante deles em arrependimento.
E olha como é interessante. Ele pagou o preço pelos pecados passados, pelos pecados presentes e pelos pecados futuros. Os pecados que nós ainda vamos cometer e nos causará profunda dor. Ele pagou. Ele pagou. Quanto custa isso? Você consegue calcular? Quanto custa os seus pecados? Sabe o que é pecado? É a agressão à glória de Deus. Quando você olha para o seu benefício próprio, para o seu deleite próprio, para o seu conforto próprio, e então você não olha para Deus, você maculou a vontade de Deus, o ideal de Deus, porque você sabe o que é certo e errado. E você só sabe o que é certo e errado porque Deus colocou isso dentro de você quando criou. Você pecou. Calcula o preço. Não dá para calcular, sabe por quê? Porque nós não conseguimos calcular o preço do Filho do Homem. Nós não conseguimos calcular o preço de Cristo. Como nós calcularíamos o preço de Cristo Jesus? Porque nós fomos comprados por preço, diz Paulo. Não dá para calcular. Mas ele pagou por nós, por todos. E agora o que nós temos que fazer? O restante do versículo diz: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Último pontinho aqui é a última razão porque o ministério de Paulo foi divinamente designado para todos os povos. E por fim, Paulo dá testemunho do seu próprio ministério. Ele diz assim: eu mesmo fui constituído apóstolo entre os gentios. Eu mesmo. Eu sou testemunha, inclusive vocês, porque vocês são gentios. É como se Paulo estivesse dizendo. De que não há acepção de pessoas. De que não há exclusivismo, não há favoritismo. Paulo está arraigando essa palavra naquilo que ele falou no versículo 11, no capítulo 1. Olha o capítulo 1, versículo 11. Quando ele termina o seu raciocínio, ele diz assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A própria igreja de Éfeso é resultado disso. Quando versículo 7 ele diz, do capítulo 2, para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, e esse é um ponto enfático de Paulo. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então, o ministério apostólico de Paulo é testemunha de que a salvação ela foi estendida a todos os povos, judeus e gentios. Para a gente fechar tudo aqui, para a gente concluir, algo fica bastante evidente aqui em tudo que Paulo tratou. Em todas as orientações de Paulo a Timóteo. Uma mente e fé exclusivista gera mentes e crenças exclusivistas. Parte daqui. Por isso que existe uma preciosidade absurda em ter oficiais que temem ao Senhor e entendem profundamente o seu comissionamento. Aqui é o leme. Aqui é a direção. É o púlpito que vai mostrar qual direção a igreja vai seguir. Existem muitos obreiros corruptos, muitos, tantos, que a designação de pastor não tem qualquer solenidade mais, não tem qualquer autoridade mais, não tem qualquer distintivo de tradição ou de conservação, não tem, é verdade. Mas isso não tira o caráter veraz do ensino das Sagradas Escrituras. Todo cristão na casa do Senhor precisa compreender muito bem que o favoritismo é uma doença, é um câncer que mata. Mas entenda, quando os oficiais da igreja não compreendem e não protegem a igreja contra esse pecado, o estrago é bem maior, é devastador, é mortal. Independente do que somos ou do que nós alcançamos da vida, nós temos que entender, se estamos em Cristo Jesus, todos nós somos um, mas mais do que isso, todos os oficiais da igreja, é vital que eles compreendam isso, que eles busquem manter isso na igreja, porque é vital para testemunhar da unidade entre o Deus Pai e Deus Filho como um. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede. Muito obrigado por ouvir a Tua palavra falando.
ao nosso coração, Deus. Que o Senhor nos dê profunda percepção, ó Deus, de que somente em Cristo Jesus as nossas diferenças podem ser abolidas e que nós podemos ser enxergados como um novo homem criado em Cristo Jesus. E somente nele, ó Deus, nós temos o perdão, a remissão dos nossos pecados e paz contigo. Que a nossa igreja graciosamente possa compreender isso e viver por isso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.